Então, vamos lá. Como combinado, vamos relembrar os passos para construir um gráfico de função de primeiro grau, gráfico de uma função afim. Definida a minha função como x igual a menos 3x, y igual a menos 3x mais 2, onde eu vou trabalhar com os valores assumidos de x para 0, 1 e 2. Transformar isso daqui numa tabelinha é um passo não obrigatório, porém, ele pode me ajudar na hora de montar meus pares ordenados. Então, eu diria que um primeiro passo é descobrir o valor de x. Então, montar a tabelinha como primeiro passo é só um cuidado, é um zelo. Como que eu vou descobrir os valores de y? Calculando a função. Então, bora para os cálculos. Então, bora lá para os cálculos. Minha função está definida, y igual a menos 3x mais 2, e eu vou trabalhar esse meu primeiro cálculo com a atribuição de x, o valor de x que eu vou trabalhar, primeiro valor assumido aqui, que é 0. Então, ao invés de ter 3x, eu vou ter 3 vezes 0, que é o primeiro valor de x. Por que vezes? Eu sei que entre valor numérico e incógnita, implicitamente tem uma multiplicação. Porém, entre os números, aí sim, obrigatoriamente, ele tem que aparecer. Então, calculando, menos 3 vezes 0 é 0. 0 mais 2, então, meu y, em função de x ser 0, é igual a 2. Vou lá na minha tabelinha e completo. Em função de x valer 0, o resultado para y foi 2. Nos outros cálculos, lembrando que a mesma inversão, a partir da inversão do x para atribuição, né, que o exercício tem que me dar, os cálculos fechamos em quando, em função de x ter valor 1, o valor reconhecido e assumido encontrado para y, em função de x, 1, o valor de y foi menos 1. E em função de x ser 2, o valor de y assumido foi menos 4. A partir disso, agora, o que a gente vai fazer? Vamos montar, vamos dizer que é o nosso segundo passo, montar os nossos pares ordenados. Então, eu tenho 0,2, eu tenho 1, menos 1, e eu tenho 2, menos 4. Lembrando que em pares ordenados, o primeiro elemento refere-se a x, o segundo elemento refere-se a y. Feitos os nossos cálculos, montada a nossa tabelinha, feitos os nossos cálculos, definido o valor de x para ordenado, terceiro passo, cria seu plano cartesiano. Eu não precisaria ir até 4 em todo o meu plano cartesiano, porque o meu maior valor de x é 2. Nem passa para o lado negativo, mas quero fazer o plano cartesiano para cada função. Vai assumir valores pontuados aqui, né? Pontos, fica a critério, fica a sua escolha de fazer um plano todo alinhadinho, simétrico, com todos os valores, né, assumidos aqui, que o maior é o 4, ou você utiliza, faz o seu plano só com a sua necessidade. Eu escolhi fazer um plano mais bonitinho, mais simétrico, com os valores, né, de 4 em 4. Agora, vamos para o nosso plano cartesiano construído. Vamos, então, localizar os nossos pontos. Nosso primeiro ponto, ele vai partir de 0 em x e vai em 2 a y. 0 tá aqui, então, eu vou vir no 2 do y e marcar o nosso primeiro ponto. Segundo ponto, ele vai de 1 de x para menos 1 de y. Localizo o nosso segundo ponto. E o nosso terceiro ponto, ele vai assumir o posicionamento de 2,4. Então, 2 dx, dc, 4 dy, interceptou o meu pontilhadinho, um cruzou com o outro, onde se cruza, marca o próximo ponto. A partir do momento que marcamos os nossos pontos, agora a gente cria o nosso gráfico. E o nosso gráfico nada mais é que a ligação desses pontos que a gente fez. Utilizando a régua, né? Fica mais fácil da gente interceptar esses pontos.
E outra coisa, nós não paramos de ponto a ponto, porque não é um segmento, ultrapassamos os pontos. E aqui está definido, então, o gráfico da função de y menos 3x mais 2. Então, o nosso gráfico da função afim. Lembrando que, primeiro passo, construir a tabelinha. Segundo passo, pelos nossos cálculos, criamos os pares ordenados. Terceiro passo, construímos o nosso plano cartesiano. E nosso último passo, quarto passo, marcamos o gráfico da nossa função dentro do plano. Joinha, joinha, papel foi longe, mas é isso daí. E aí, uma ideia como pulo do gato, galera. Como saber, como reconhecer se dentro de um plano cartesiano uma apresentação corresponde ou não um gráfico de função? Bem simples, aqui eu tenho uma régua. O que a gente vai fazer com essa régua? Alinha essa régua com o eixo Y. E o meu gráfico aqui, ele tá um traçado em vermelho. Em nenhum momento, quando eu percorrer o meu eixo X, porque eu estou andando sobre o eixo X, eu alinhei com o eixo Y, em nenhum momento eu vou poder cruzar o meu eixo X mais de uma vez. Se eu não cruzei o meu eixo X, o meu gráfico não cruzou mais de uma vez, é um gráfico de função, ok? Passou no teste. Agora aqui, ok? Ó, alinhei com o Y, venho alinhado ao Y, tô andando, só passou uma vez por eixo X, só passou uma vez, só passei uma vez por ele, e tô seguindo, e tô seguindo, e tô seguindo, e tá de boa, e tá de boa. Ó o BO aqui. Porque olha aqui, é como se um valor de x tivesse tido vários resultados em y, como se eu tivesse feito um cálculo aqui com o valor zero, tivesse conquistado o resultado 2, 3, 4, eternamente, infinitos valores. Isso não pode acontecer. Se era atribuído o valor a 2, eu só poderia ter chegado no resultado 2. O valor era x. Agora, olha aqui, de novo, alinhei com y, vou começar aqui, ó, só encontrei uma vez, eita, deu ruim, porque olha aqui, o meu traçado acompanhando o eixo y encontrou 2 pontos, sigo 2 pontos, 2 pontos, e o que acontece? É como se eu tivesse dizendo aqui, se aqui tivesse posicionado no rumo do 2. Tem como em um cálculo, um mesmo cálculo, eu ter um resultado positivo e outro negativo? Não tem. Então, o pulo do gato é esse. Se você traçar linhas, então aqui deu ruim e aqui deu ruim. Porque para um mesmo cálculo de x, encontramos dois valores diferentes. E para um mesmo valor de x, encontramos infinitas possibilidades aqui, ó. Então, também não é um gráfico de função. Então, percorri com a minha régua, não localizei mais de um ponto, é função. Encostei 2 vezes ao mesmo tempo no meu gráfico, que o gráfico é vermelho, não é um gráfico de função.